Nós vamos continuar estudando os profetas do Antigo Testamento. E lendo a Bíblia, na sequência nós temos o profeta Ezequiel. É muito interessante ver o que acontece nesse livro de Ezequiel, que é um livro grande. Nós estamos vendo aí os profetas maiores. Ezequiel tem 48 capítulos e o livro está ligado ao momento, né? Como a gente pode se lembrar do que vimos na aula anterior quando falamos de Jeremias. Nós estamos no momento em que o profeta Ezequiel acompanha essa saída dos judeus, né, que saem ali do reino de Judá e vão para o cativeiro, serão exilados na Babilônia. O livro, ele está ligado, assim, ele tem bastante informação muito detalhada em termos de cronologia, e nós temos informação que vai do ano 593 até 571 a.C. Se a gente puder lembrar, né, a gente vai saber que os babilônios dominam o reino de Judá. Esse domínio é um domínio assim absoluto, especialmente a partir do ano 609 a.C., e acaba sendo muito mais complicado no final do reinado de Zedequias, no ano 586, quando Jerusalém é destruída. Então a gente vê o profeta Ezequiel, um profeta de origem sacerdotal, que está exatamente acompanhando esse momento da história, e parte do que ele apresenta para a gente já acontece na Babilônia. E como é que a gente entende assim, o livro de Ezequiel, né, com os seus 48 capítulos? É um livro muito interessante porque a gente abre o começo, tem umas visões assim, meio, né, altamente diferentes, assim, cheia de efeitos especiais. Ele vê algo assim que parece, quem olha pensa que é uma espécie de nave espacial, né? Parece uma coisa toda cheia de luz e rodas que se encaixam em outras rodas, uma coisa assim, claro. É uma visão de perfil que a gente chama assim de profético, quase já inaugurando aquilo que vai ser chamado de literatura apocalíptica, né? E o que a gente vê nessa descrição que é apresentada para o Ezequiel, que é chamado aí de filho do homem, né? Mostrando um aspecto que também vai ter um desdobramento que significa mero ser humano, mas vai amadurecer na ideia depois mais escatológica, né? O que Ezequiel quer mostrar para nós? Ele quer explicar o que foi que aconteceu. Então ele vai descrevendo como é que acontece a relação da glória do Senhor, porque lembre-se, nós temos a terra de Israel, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém e o monte do templo, né? E na linguagem, como a gente vê do próprio Antigo Testamento, ali é o lugar que Deus escolhe para colocar o seu nome. A presença diferenciada de Deus está ali, particularmente no templo, no Santo dos Santos. Mas como esse povo não foi fiel à aliança, agora o julgamento de Deus chegou, e chegou com uma lógica muito clara, né? Que Ezequiel vai discutir isso, vai falar tanto da queda de Israel como de Judá. Você vai ver isso lá no capítulo 22, 23, quando eles rompem e agem com traição em relação à aliança que eles tinham com Deus, né? E quando isso acontece, Deus diz: olha, vocês estão atrás dos ídolos das nações, então vocês vão ser dispersos entre as nações. E quando isso acontece, você vê a seguinte lógica, que a glória do Senhor se afasta do templo, se afasta de Jerusalém e se afasta da terra de Israel. Por isso o livro vai ter toda uma demonstração desse afastamento da glória de Deus em relação ao povo, à terra e ao templo, e trazendo, consequentemente, uma situação de julgamento, né, que cai sobre Judá, e também se explica, se menciona o que aconteceu com o reino do norte em Israel.
Ao mesmo tempo que Ezequiel apresenta isso, cresce aquela ideia, né, de que o juízo de Deus se estende também para fora da terra de Israel. Então você vai encontrar uma série de oráculos ou de profecias que também são profecias voltadas contra as demais nações, né, que também vão receber o seu julgamento da parte de Deus. E a gente caminha assim por Ezequiel, né, observando muito, a história dele é muito doída, ele está na situação de sofrimento, né, como acontece com Jeremias também, alguém que passa por momentos. Ezequiel tem certos procedimentos assim, né, quase como um ator, né, que faz certos movimentos públicos assim, curiosos, e que representa a profecia nessa demonstração assim, talvez um pouco mais radical. Alguns até achavam assim um jeitão meio excêntrico de ser, mas através do poder do Espírito de Deus e direcionado por Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. E a gente caminha até que o livro, a partir lá do capítulo 32, 33, começa a ir numa outra direção. Que direção? A direção que tem a ver com a proposta redentiva futura. Quer dizer, Deus vai agir favoravelmente em relação ao povo, de tal forma que se destaca, por exemplo, a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. Quando você vê essa visão, que esses ossos se juntam, depois eles começam a criar carne e tecidos, depois eles realmente são chamados, né, a tomar vida, o que tem a ver com a ideia da futura restauração, que está em contraste com o que aconteceu nesse julgamento de Deus que cai sobre o Judá. Por isso é muito interessante ver que a gente tem o que a gente pode chamar assim de uma espécie de promessa de retorno da glória. E é interessante que isso se desdobra com bastante força quando a gente vê os capítulos que vão de 40 até 48 em Ezequiel, que é a última parte. E lá aparecem algumas coisas muito únicas, assim, curiosas e bastante diferentes, né? A gente vai ver como, por exemplo, você vê uma espécie de restauração da terra, né? Aparece até a ideia da terra numa amplitude muito grande, dividida entre as tribos. Aparece a ideia de que Ezequiel é levado, por exemplo, para o templo, né? E ele está lá com o indivíduo que tem uma vara de medir e que mede um côvado, né? Que é o côvado de Ezequiel, que é um pouco maior do que os outros. E a gente vê, inclusive, o templo restaurado numa dimensão muito grande, maior do que qualquer outro que a gente possa pensar e imaginar. Inclusive, água enche o templo, e há toda uma ideia de que as áreas secas e áridas, em sintonia com outras profecias, por exemplo, que aparecem em Isaías, devolvem a vida, né, e a fertilidade e a bênção divina, até mesmo nas regiões como, por exemplo, do Mar Salgado, o Mar Morto, na área mais seca ali da terra de Israel, que aponta para nós para essa direção da restauração divina no futuro, quando essa glória retorna para
aquilo que Deus deseja fazer nesse processo de restauração. E os estudiosos até discutem o que é, será que esse tempo é literal, como é que a gente deve lidar com isso? Isso envolve Israel, envolve depois a igreja. É provável que os dois estejam integrados, porque você vai ver uma expansão desse Israel integrando a realidade dos gentios, e o templo parece ser uma realidade, ainda que nem tudo em Ezequiel possa ser visto de maneira muito literal, que não é o caso. E aí, quando a gente termina Ezequiel, a gente entra diretamente no livro interessante, que sim é Apocalipse, que é o livro de Daniel. E Daniel é curioso porque ele pega essa época aí da Babilônia, semelhante ao que aconteceu com Ezequiel, e muito do que nós temos ali nos 12 capítulos de Daniel está relacionado com a experiência pessoal dele, do conflito, né, que ele tem, porque ele representa, ele e os seus amigos, vamos dizer assim, o que restou da fidelidade de Judá em terras estrangeiras, e como Deus, apesar do juízo, ainda mantém a sua mão de bênção e sabe o que está acontecendo. E nesse processo a gente vê a Daniel, então, tanto no ambiente da Babilônia, como no ambiente do Império Persa, já que a gente tem uma extensão cronológica significativa no livro, como as experiências pessoais de fidelidade, de direção divina e inclusive de capacidade de interpretação de sonhos, o que é bem semelhante ao que a gente vê lá em José, no livro de Gênesis, né? Agora, é interessante que o foco principal é mostrar aqui um elemento já apocalíptico, porque Daniel, nós vamos ter a visão do capítulo 2 e do capítulo 7, onde aparecem aqueles animais e aparece também a estátua, falando dos impérios que vão surgir, né, desde a Babilônia, o império depois Medo-Persa, o império grego, né, com o helenismo do mundo todo, e depois o império romano, mostrando esse reino independente ante Deus que se haveria de estabelecer do mundo todo, até que esse reino fosse derrubado de maneira definitiva pela pedra que é lançada sem o auxílio de mãos humanas para a futura instalação plena do reino de Deus definitivo. Muito importante, porque isso terá uma conexão com o Novo Testamento, com o pensamento apocalíptico, com aquilo que envolve o desfecho final vitorioso de Deus na Bíblia Sagrada.